Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Quer ter acesso a conteúdos exclusivos? Torne-se membro e ajude nosso canal a chegar a mais pessoas. Tenha um bom susto. Eu me chamo Lucas, e até hoje, quando fecho os olhos, ainda sinto o cheiro doce de algodão doce misturado com algo podre, como carne esquecida no sol. Escrevo isso porque preciso botar para fora. Se eu não contar, vai continuar me comendo por dentro. Foi em 12 de março de 2023, no Parque das Luzes, aquele que fica na estrada velha que sai de São Paulo para o interior. Todo mundo conhece, o gigante ferrugento com a roda gigante que brilha à noite como um farol quebrado. Eu fui sozinho. Minha namorada tinha terminado comigo na véspera e eu queria me sentir criança de novo, esquecer. Paguei os R$ 50 do ingresso e entrei. O lugar estava lotado, mas de um jeito estranho. As famílias riam alto demais. As crianças corriam com os olhos vidrados, como se tivessem tomado refrigerante demais. O sol já estava baixo, pintando tudo de laranja sujo. Fui primeiro na montanha-russa velha, a trem fantasma. Os carrinhos rangiam como ossos velhos. Quando o carrinho subiu o primeiro pico, eu ri sozinho. Lá de cima dava para ver o parque inteiro, as barracas de tiro ao alvo, o carrossel com cavalos pintados de dentes brancos demais, o trem fantasma que girava devagar no canto escuro. Foi na descida que senti a primeira coisa errada. O vento trouxe um cheiro forte de ferrugem e urina. Alguém atrás de mim, uma menina de uns 10 anos, com tranças, murmurou: "Eles não param nunca." Eu virei. Ela sorria, mas os dentes dela eram cinza. O carrinho parou de repente no meio do trilho, com um solavanco que me jogou contra o cinto. As luzes piscaram. O operador, um cara magro de uniforme sujo, gritou pelo megafone: "Problema técnico." Fiquei incalmos. Mas ninguém parecia assustado. As pessoas só olhavam para frente, como se aquilo fosse normal. Saí dali tremendo um pouco e fui comprar uma cerveja. A vendedora era uma mulher de uns 40 anos, cabelo preso num coque frouxo. Quando ela me entregou o copo, notei que a pele do braço dela era fria, como se tivesse saído da geladeira. "Divirta-se enquanto pode", ela disse, piscando. O sorriso não chegava aos olhos. Eu ri, nervoso, e fui para a roda gigante. Era o meu brinquedo favorito desde criança. Entrei numa cabine vermelha, sozinho. A roda começou a girar devagar. O parque lá embaixo parecia um sonho, luzes piscando, música infantil distorcida saindo dos alto-falantes. Na segunda volta, a cabine parou no topo. Normal, pensei. Espera o próximo. Mas não desceu. O vento gelado entrou pela fresta da porta. Lá embaixo, as pessoas continuavam andando, mas agora pareciam menores, mais lentas. Eu peguei o celular. Sem sinal. Tentei gritar. Ninguém olhou para cima. Foi aí que vi o primeiro. Num canto escuro, perto da Casa dos Espelhos, um homem de macacão laranja, daqueles que limpam o parque, arrastava algo pesado pelo chão. Parecia um saco de lixo grande. Mas o saco se mexia. Devagar. Como se tivesse alguém dentro ainda vivo. O homem levantou a cabeça e olhou direto para mim, lá no alto. Mesmo de longe, eu vi os olhos dele. Vazios. Como buracos queimados. A cabine balançou. Eu agarrei o banco. A roda girou de novo, mas só um pouco, me deixando no mesmo lugar. Agora eu via mais coisas. No carrossel, os cavalos não giravam mais sozinhos. Havia crianças sentadas neles, mas as crianças não eram crianças. Eram coisas pálidas, com uniformes antigos do parque dos anos 90. Uma delas virou o rosto para mim e acenou. Devagar, com a mão quebrada no pulso. Meu coração batia tão forte que eu sentia na garganta. Eu bati na porta da cabine, gritei até a voz falhar. A roda desceu um pouco. 3 cabines abaixo de mim, um casal ria alto. A mulher virou o rosto e eu vi. Metade da cara dela estava derretida, como cera quente. O homem ao lado dela não tinha pescoço,
a cabeça saía direto do peito. Eles acenaram para mim também. A roda parou de novo. Agora eu estava quase no chão. O operador da roda gigante estava lá embaixo, esperando. O mesmo cara magro. Ele sorriu e abriu a porta da minha cabine com a chave. Hora de descer, moço. O parque fecha em 20 minutos. A voz dele estava calma, como se nada tivesse acontecido. Eu saí correndo. O chão parecia mole, como se estivesse afundando. Passei pela barraca de tiro ao alvo. O atendente, um velho com bigode, me ofereceu uma arma de brinquedo. Quer tentar? Quem acerta ganha um prêmio especial. Atrás dele, na prateleira, os prêmios eram ursinhos de pelúcia, mas com olhos humanos costurados. Eu vi um piscar. Corri para o portão de saída. Estava fechado com corrente. A placa dizia fechado para manutenção. Eu bati no metal até as mãos sangrarem. Atrás de mim, a música do parque mudou. Agora era uma versão lenta, arrastada, de parabéns para você. As luzes começaram a apagar uma por uma. Só a roda gigante ficou acesa, girando sozinha, vazia. Eu me escondi atrás da barraca de cachorro-quente. O cheiro de gordura queimada estava forte, mas por baixo tinha outro cheiro. Sangue. Fresco. Olhei pelo vão da lona. Vi o operador da montanha-russa e a vendedora de cerveja andando juntos, devagar, como se procurassem algo. Eles paravam em cada lixeira, abriam e olhavam dentro. Procurando. Meu celular vibrou. Uma mensagem. Número desconhecido. Você não devia ter subido sozinho na roda. Agora eles sabem o seu nome. Eu apaguei o celular. Fiquei ali até o parque ficar completamente escuro. Só o vento e o rangido da roda gigante. Quando finalmente consegui pular o muro dos fundos, já eram 3 da manhã. Corri pela estrada velha, descalço, sem sapatos, eu nem lembro quando perdi eles. Cheguei em casa ao amanhecer. Tomei banho quente até a pele arder. No espelho, notei uma coisa que não tinha antes, uma pulseirinha de identificação no meu pulso. Daquelas que dão para criança no parque. Meu nome estava escrito. E embaixo, em letra miúda, visitante número 47. Retorno obrigatório. Eu cortei a pulseira com uma faca. Ela voltou a aparecer no meu pulso 2 horas depois. Sem corte. Sem sangue. Só a pulseira ali, como se nunca tivesse saído. Desde então, toda noite, às 23h47, meu celular toca. Número bloqueado. Eu atendo. Só se ouve o barulho da roda gigante girando e, ao fundo, uma voz infantil sussurrando. Vem brincar de novo, Lucas. O parque está te esperando. Eu nunca mais voltei. Mas às vezes, quando passo de carro perto da estrada velha, eu vejo as luzes acesas. Mesmo que o parque esteja fechado há anos. E eu juro que ouço alguém me chamando pelo nome. Se você ler isso e pensar em ir lá, não vai. Eles já sabem que você leu. Eles sempre sabem. A magia de um parque de diversões itinerante só existe de longe, à noite, com as lâmpadas coloridas acesas. De dia, de perto, é só um aglomerado de ferro enferrujado, cabos elétricos expostos e madeira podre. Meu nome é Marcelo, fui eletricista e mecânico de manutenção de parques rodoviários por 8 anos. A gente viajava de cidade em cidade, montando os brinquedos em terrenos baldios. A regra de ouro na desmontagem era simples: nunca ande sozinho pelo parque depois que o gerador principal é desligado. O que me fez abandonar a vida na estrada aconteceu numa cidade pequena, enquanto desmontávamos o Castelo do Terror. Eram quase 3 da manhã de um domingo para segunda. O parque já estava fechado ao público, as luzes principais estavam apagadas. Eu tinha acabado de baixar a chave geral do gerador que alimentava a ala leste, onde ficava o trem fantasma. O silêncio era absoluto. Eu estava de costas para o brinquedo, guardando as ferramentas na caixa, quando ouvi o barulho. Clac, clac, clac.
Era o som inconfundível das rodinhas de ferro de um dos carrinhos batendo nos trilhos, vindo de dentro do túnel escuro. Eu gelei. O castelo do terror não funcionava por inércia. Os carrinhos precisavam de tensão contínua no trilho elétrico para se moverem. E o disjuntor de alta tensão estava desarmado, bem ali na minha frente, travado com cadeado. Não tinha como ter energia na linha. Mas o barulho continuou, devagar, rastejando pelas entranhas do brinquedo. Clac! Pensei que pudesse ser algum adolescente que tivesse pulado a grade para vandalizar. Liguei minha lanterna de alta potência, peguei uma chave de grifo pesada e entrei pela porta de saída do brinquedo, andando pelos trilhos contra a direção do fluxo. O cheiro lá dentro era uma mistura de líquido barato de máquina de fumaça, mofo e borracha queimada. A luz da minha lanterna cortava a escuridão, iluminando os bonecos animatrônicos encostados nas paredes. Eram grotescos e malfeitos, um lobisomem sem uma orelha, um vampiro com a pintura do rosto descascada. Sem a luz estroboscópica e a música alta, eles eram apenas lixo de fibra de vidro. Fui entrando mais fundo. O castelo do terror era uma estrutura compacta, montada em cima da carroceria de uma carreta estendida. Caminhando em linha reta, eu deveria atravessar todo o brinquedo em uns 40 segundos. Mas eu andei por quase 3 minutos. O ar começou a esfriar de forma drástica. O trilho de metal sob as minhas botas parou de soar oco. O chão ao redor não era mais a chapa de aço da carreta, era terra batida, úmida e fofa. As paredes falsas de compensado pintado de preto desapareceram, substituídas por uma rocha fria e úmida. O túnel havia se expandido. Eu sabia que fisicamente aquilo era impossível, como se o brinquedo fosse um funil que tivesse me despejado em uma realidade paralela, num lugar que não existia no mapa da nossa cidade. Eu estava prestes a dar meia volta e correr, quando a luz da lanterna bateu no carrinho número 4, parado nos trilhos uns 10 metros à frente. Caminhei até ele devagar, com a chave de grifo erguida. O carrinho não estava vazio. Havia alguém sentado ali, de costas para mim. Ei! O parque tá fechado. Como você entrou aí? Eu gritei. Minha voz não ecoou. Ela morreu abafada, engolida pelas paredes de pedra daquele túnel sem fim. A figura no carrinho não se mexeu. Ela vestia uma capa escura e parecia ser feita de borracha rígida. Senti um alívio momentâneo. Era só o boneco do ceifador que ficava na curva final. Alguém devia ter arrancado ele do pedestal e jogado no carrinho por brincadeira. Abaixei a chave de grifo e fui até a lateral do carrinho para tirar o boneco. Quando apontei a lanterna para o rosto dele, o ar faltou nos meus pulmões. Não era uma máscara de borracha. Era um rosto real. A pele era de um tom amarelo acinzentado, repuxada como se estivesse ressecada. Não havia olhos, apenas a pele costurada por cima de onde as pálpebras deveriam estar. E, de repente, o peito daquela coisa subiu. Aia! Ele inspirou o ar frio. As mãos da criatura, que estavam repousadas no colo, se apertaram ao redor da barra de segurança de metal do carrinho. Os dedos tinham unhas longas, pretas e quebradiças. A cabeça se virou milimetricamente na minha direção. As costuras sobre os olhos se esticaram, quase rasgando. E, num sussurro que soou como 2 pedras raspando uma na outra, a coisa falou de dentro daquela escuridão impossível. O carrinho não dá mais a volta, mecânico. Põe a energia de volta. O túnel encheu. Eles querem sair. Do fundo daquela caverna escura que se estendia além da luz da minha lanterna, eu ouvi dezenas, centenas de passos pesados arrastando na terra, vindo na nossa direção. Eu não pensei, não raciocinei. Joguei a lanterna na cara daquela aberração e corri pelo escuro absoluto tateando os trilhos com a bota. Eu bati a cabeça numa viga, esfolei os braços na parede, correndo às cegas e ouvindo aquele som de respiração rasgada e passos se aproximando nas minhas costas. Quando finalmente vi a fresta de luz da lua vindo da porta de saída, eu me joguei contra o compensado e caí rodando no cascalho do terreno baldio. O ar da madrugada estava fresco. Eu estava de volta ao mundo real, ofegante, sangrando pela testa. Olhei imediatamente para a caixa do disjuntor geral que eu havia trancado. O cadeado de latão estava derretido. O disjuntor de alta tensão, que deveria estar para baixo, no off, estava travado para cima,
no on. E o motor do trem fantasma havia voltado a zumbir sozinho. Peguei um pedaço de pau, martelei a chave para desligar, arranquei os fios com a mão crua e saí andando. Nunca mais voltei para pegar o acerto de contas. Tem portões para lugares muito escuros espalhados por aí, e às vezes, eles são camuflados debaixo de lâmpadas piscantes e paredes de compensado barato, só esperando alguém girar a chave. Eu me chamo Sofia, tenho 29 anos e até hoje, quando passo de carro perto da rodovia que leva a Campinas, meu estômago aperta como se eu ainda estivesse pendurada naquela torre. Aconteceu em 18 de novembro de 2024, no Parque das Aventuras, aquele gigante que fica escondido no meio do mato, com as bandeiras coloridas tremulando lá do alto e o barulho dos carrinhos da montanha-russa ecoando a quilômetros de distância. Eu não queria ir. Detesto altura, detesto fila, detesto sentir que não controlo nada. Mas minha melhor amiga, Júlia, tinha acabado de sair de um relacionamento tóxico e jurou que precisava de um dia de criança. Só uma vez, Sofia. A gente sobe na roda gigante, come algodão doce e volta para casa rindo. Eu cedi. Paguei os R$ 120 do ingresso e entrei achando que seria só mais um sábado esquecível. O parque estava lotado, mas de um jeito vivo, não caótico. O sol batia forte, transformando o asfalto em um espelho quente. O cheiro era uma mistura impossível: pipoca com manteiga derretida, churros fritos na hora, protetor solar de cocô e aquele leve fundo de graxa de maquinário que só existe em parques antigos. As crianças corriam com sorvetes correndo pelo braço, os pais gritavam nomes, e os alto-falantes tocavam aquela música eletrônica infantil que parece feliz e ao mesmo tempo te deixa levemente ansioso. Começamos leve. Fomos no carrossel. Os cavalos eram pintados de dourado e vermelho, com crinas de verdade que balançavam. Júlia sentou num cavalo preto com olhos de vidro brilhantes. Eu escolhi um branco, mais baixo, e quando a música começou, senti um frio bobo na barriga, como se tivesse 10 anos de novo e meu pai estivesse me segurando. A gente riu tanto que doeu a barriga. Depois fomos no trem fantasma, que era mais bobo do que assustador. Esqueletos de plástico, teias de aranha falsas, um palhaço que pulava e gritava buú, com voz de lata. Saímos de lá com os olhos molhados de tanto rir. Mas o dia mudou quando chegamos na Torre do Pânico. É um negócio de 80 metros de altura, todo de ferro pintado de amarelo e preto, com bancos que sobem devagar até o topo e depois caem em queda livre. Júlia ficou pálida só de olhar. Eu não vou, Sofia. De jeito nenhum. Eu, que sempre fui a medrosa da dupla, olhei para cima e senti um impulso idiota. Eu vou. Sozinha. Você filma. Não sei de onde veio aquela coragem. Talvez fosse o sol, talvez fosse o fato de que, depois de um ano inteiro me sentindo presa na vida adulta, eu precisava provar para mim mesma que ainda conseguia sentir algo forte. Entrei na fila. O operador era um cara de uns 40 anos, barba por fazer, uniforme laranja desbotado. Ele checou meu cinto 2 vezes, apertou mais do que o necessário e murmurou: "Segura firme, moça. Às vezes a trava demora um segundo para clicar." Eu ri, nervosa. O banco subiu. Devagar. Primeiro 10 metros, 20, 30. O parque lá embaixo virava um mapa vivo. As barracas de tiro ao alvo pareciam formigas coloridas. O lago dos pedalinhos brilhava como uma moeda. As pessoas eram pontinhos gritando. O vento batia no meu rosto, quente e com cheiro de pinho do mato ao redor. No topo, o mundo parou. O banco travou. Eu estava lá em cima, sozinha, balançando levemente. O vento uivava nos cabos de aço. Olhei para baixo e vi Júlia acenando com o celular, boca aberta. Tentei acenar de volta, mas meus braços pareciam pesados. Foi aí que notei o silêncio. O parque inteiro parecia ter prendido a respiração. Nem as músicas tocavam mais. Só o vento e o rangido metálico do mecanismo. Então o banco desceu. Não foi a queda programada, suave e controlada. Foi um tombo brusco, como se alguém tivesse cortado a corda. Meu estômago subiu até a garganta. O ar entrou pela minha boca aberta. Eu gritei, um grito que não era de diversão, era de puro terror animal. O chão veio rápido demais.
Vi os rostos das pessoas na fila virarem para cima, bocas abertas. O operador correu para o painel de controle, apertando botões como louco. O banco parou a uns 5 metros do chão. O impacto foi seco. Meu cinto cravou na barriga. Eu fiquei ali, pendurada, ofegante, com o coração batendo tão forte que parecia que ia quebrar as costelas. O operador chegou correndo, suado, olhos arregalados. Meu Deus, moça, você tá bem? A trava travou errado. Nunca aconteceu isso. Ele me desceu com as mãos tremendo. Quando meus pés tocaram o chão, as pernas não me obedeceram. Eu caí de joelhos no asfalto quente. Júlia veio correndo, chorando. Sofia, caralho, eu achei que você ia morrer. As pessoas ao redor aplaudiam, achando que era parte do show. Alguém tirou foto. Eu só conseguia respirar. O operador me ofereceu água, pediu desculpas 1000 vezes e me deu um vale-brinde pro parque inteiro. Mas eu não queria mais nada. Só queria ir embora. No caminho para o carro, porém, aconteceu a coisa que me prendeu ali até hoje. Passamos pela roda gigante, que estava parada para manutenção. Um dos carrinhos, o de número 17, estava com a porta aberta. Dentro, sentado sozinho, tinha um menino de uns 12 anos, cabelo bagunçado, camiseta do Homem-Aranha desbotada. Ele me olhou direto nos olhos. Não sorriu. Só levantou a mão e acenou devagar, como se me conhecesse. Eu parei. Júlia puxou meu braço. Vamos, Sofia, você tá em choque. Eu não fui. Caminhei até a roda. O menino falou, voz baixa, você quase caiu hoje, né? Igual eu caí quando tinha 9 anos. Só que eu caí de verdade. Ele apontou para a cicatriz fina que atravessava sua testa, quase invisível. Eles consertaram a trava depois. Mas às vezes ela ainda lembra. Eu senti um arrepio que não era do vento. Perguntei o nome dele. Mateus. Ele desceu do carrinho, pulou a cerca baixa de manutenção e sumiu entre as barracas antes que eu pudesse dizer mais uma palavra. No carro, de volta para São Paulo, eu fiquei calada. Júlia achou que era trauma. Mas não era. Era a sensação de que aquele dia não tinha sido só um passeio. Era como se o parque tivesse me escolhido para mostrar que a vida é exatamente assim. Você sobe devagar, acha que controla, e de repente o chão some. E às vezes, quando você acha que vai morrer, aparece alguém que já caiu antes para te lembrar que sobreviver também é parte da brincadeira. Eu nunca mais voltei ao Parque das Aventuras. Mas guardo o vale-brinde no porta-luvas até hoje. E toda vez que vejo a foto que Júlia tirou de mim lá no alto da torre, rosto branco, olhos arregalados, céu azul atrás, eu lembro que, por 3 segundos, eu voei. E que, mesmo caindo, eu continuei viva. Se você for um dia, olhe pro carrinho número 17 da roda gigante. Se ele estiver aberto e vazio, talvez o Mateus ainda esteja por lá, esperando para contar a história dele para quem precisar ouvir. Alegria deforma com o tempo. Durante o dia, um parque de diversões fixo é um lugar de gritos de euforia, algodão doce e luzes piscantes. Mas quando os portões fecham à meia-noite e a última família vai embora, o que sobra é uma cidade fantasma de ferro e graxa. Meu nome é Antônio, e fui vigia noturno de um parque de médio porte por 12 anos. Fazer a ronda em meio a montanhas russas silenciosas e carrosséis parados exige estômago. Mas o que me fez entregar o distintivo e nunca mais passar perto de uma roda gigante aconteceu num domingo de chuva fina, perto das 3 da manhã. O parque tinha uma regra de segurança estrita. À 1 hora, a chave mestra da cabine de força era desligada e levada para a guarita principal. Nenhum brinquedo tinha energia. A rede elétrica ficava completamente morta para evitar acidentes ou curtos-circuitos com a chuva. Eu estava terminando a ronda no setor oeste, a área infantil. O cheiro de ferrugem, lixo molhado e pipoca velha subia do asfalto. O silêncio era absoluto, cortado apenas pelo vento frio batendo nas lonas das barracas de tiro ao alvo. Até que eu ouvi o gemido de aço tensionado. Irkk, clac. O som vinha da praça central.
Apontei o facho da minha lanterna pesada na direção da roda gigante. Ela tinha 30 metros de altura, pintada com um esmalte vermelho que já estava descascando. Ela estava girando. Não era o vento empurrando as gondolas. A estrutura inteira estava girando no sentido anti-horário, no ritmo exato de funcionamento. O motor hidráulico na base roncava de forma grave e abafada, vrum, vrum, como se estivesse engasgado com óleo grosso. Corri até a cabine de comando da roda gigante, achando que algum outro funcionário tinha feito uma ligação direta. A porta de metal da cabine estava trancada com o meu cadeado. Olhei pelo vidro sujo. O painel de controle estava apagado, o disjuntor estava baixado. Não havia energia, mas o motor continuava puxando o cabo de aço. O frio da madrugada pareceu penetrar nos meus ossos. A roda gigante girava lentamente, e as gondolas numeradas passavam rangendo por mim, a poucos centímetros do chão, antes de subirem de novo para a escuridão do céu sem estrelas. Gôndola 04. Vazia. Gôndola 05. Vazia. Gôndola 06. Vazia. Foi quando o ronco do motor parou abruptamente. O freio de emergência invisível travou a estrutura com um estrondo de metal contra metal. A roda parou. A gôndola de número 07 havia estacionado exatamente na plataforma de embarque, bem na minha frente. A gôndola balançou de leve para frente e para trás. Apontei a lanterna para dentro dela. O parque tinha um mascote. Era um palhaço chamado Sorridente, uma fantasia de espuma grossa com uma cabeça de fibra de vidro gigantesca, olhos esbugalhados de plástico e um sorriso pintado que sempre achei bizarro. A fantasia original estava apodrecida e mofada, e havia sido trancada no porão administrativo meses atrás. Mas a fantasia estava ali, sentada na gôndola 07. O traje listrado estava imundo, coberto por uma lama escura que cheirava fortemente a esgoto e terra de cemitério. A cabeça de fibra de vidro pendia para o lado, num ângulo que o pescoço de um ser humano normal não conseguiria imitar. Dei um passo para trás, com a mão tremendo sobre o cacetete no meu cinto. Quem tá aí dentro? Minha voz saiu falha. Saia agora. O parque tá fechado e a polícia já tá vindo. A fantasia não respondeu. Mas a cabeça gigantesca do palhaço começou a se erguer lentamente. O som que veio de dentro não foi um tecido esfregando. Foi o barulho claro e alto de ossos estalando e cartilagem rasgando, como se quem ou o que estivesse lá dentro estivesse reacomodando um corpo quebrado para caber na fantasia. Os olhos de plástico da máscara pareceram focar na luz da minha lanterna. A mão da fantasia, coberta por uma luva branca apodrecida e manchada de um líquido escuro, agarrou a barra de segurança da gôndola. A luva afundou. Não havia dedos humanos ali dentro. O formato que se comprimiu sob o tecido pareciam garras grossas, pontiagudas, furando a espuma. A mandíbula da máscara de fibra de vidro, que era fundida e não deveria abrir, começou a rachar no meio do sorriso pintado. A tinta vermelha descascou e o plástico estourou com um som seco. De dentro do buraco rasgado na máscara, vazou uma fumaça gelada e uma voz. Não era uma voz que saía de cordas vocais. Soava como dezenas de vozes de crianças gritando de longe, misturadas com barulho de metal rangendo, ecoando do fundo de uma caverna úmida. O ingresso foi pago, Antônio. Mas a catraca não roda para trás. Sobe. A trava de segurança da gôndola 07 se levantou sozinha com violência. O braço repulsivo do mascote se esticou na minha direção, o braço longo demais, desproporcional, saindo quase 1 metro para fora do carrinho. Eu não bati, não atirei, não tentei ser herói. Joguei a lanterna no chão e corri em direção à saída principal. Atrás de mim, ouvi o motor da roda gigante voltar a urrar, mas dessa vez, 10 vezes mais rápido do que a máquina suportaria, girando a estrutura de aço num frenesi barulhento, misturado com uma gargalhada distorcida que fazia o asfalto tremer. Não voltei para pegar minha carteira de trabalho. Aquele parque faliu meses depois e a prefeitura desmontou tudo, vendendo como sucata. Mas eu sei que o mal não enferruja. Quando você tranca portões grandes demais no escuro, algo sempre assume a bilheteria. Eu me chamo Rafael. Tenho 37 anos
E se você me perguntar hoje por que voltei ao Parque das Maravilhas, eu vou te dizer a verdade. Eu não voltei. Foi ele que me chamou. Aconteceu em 7 de fevereiro de 2025. O parque fica escondido na estrada de terra que sai de Sorocaba, depois do quilômetros 87, onde o asfalto acaba e começa o Mato Alto. Todo mundo na região conhece o lugar. Abriu nos anos 80, quase fechou nos 90 depois de um incêndio na Casa do Terror, mas reabriu em 2023 com propaganda pesada no Instagram. O paraíso que você nunca esquece. Eu fui sozinho. Minha mãe tinha morrido 3 semanas antes, câncer no pulmão, e eu precisava de um lugar onde pudesse fingir que ainda era criança. Comprei o ingresso online por R$ 89, estacionei o carro no lote de cascalho e entrei. O cheiro me acertou primeiro. Doce demais. Pipoca quente com caramelo queimado, algodão doce derretendo no ar, fritura de churros e, por baixo de tudo, um fundo metálico, como sangue velho misturado com graxa. O sol estava alto, 32 graus, e o asfalto preto grudava nas solas dos meus tênis. As famílias passavam rindo alto, crianças com sorvetes correndo pelos braços, pais carregando ursinhos gigantes. Tudo normal. Tudo perfeito demais. Comecei pelo carrossel. Os cavalos eram antigos, madeira pintada de dourado descascando, crinas de crina de verdade que balançavam com o vento. Eu escolhi um cavalo preto, o mesmo que eu montava quando tinha 8 anos. A música começou, aquela versão lenta de ciranda, cirandinha tocada em órgão antigo. O cavalo subiu e desceu, subiu e desceu. Na terceira volta, eu senti. O cavalo estava quente. Não do sol. Quente como pele viva. A madeira debaixo da minha mão pulsava, devagar, como um coração. Eu tirei a mão rápido. O cavalo virou o focinho para mim. Os olhos de vidro estavam úmidos, molhados, como se tivesse chorado. Desci tremendo e fui para a roda gigante. Queria altura, queria ver o parque lá de cima e me sentir pequeno. Entrei na cabine número 9, sozinho. A roda girou devagar. Lá embaixo, as barracas de tiro ao alvo, o lago dos pedalinhos, a fila da montanha-russa relâmpago. Tudo brilhando. Na quinta volta, a cabine parou no topo. O vento parou também. O silêncio foi tão repentino que eu ouvi meu próprio coração batendo contra as costelas. Foi quando vi o homem no chão. Ele estava debaixo da roda, entre os cabos de aço, vestindo o macacão laranja dos funcionários. Estava deitado de bruços, braços abertos. Um dos cabos tinha atravessado o peito dele, saindo pelas costas como um espeto. Sangue fresco, brilhante, formando uma poça que refletia o céu azul. Ele se mexeu. Devagar. Levantou a cabeça. O rosto era o meu. Exatamente o meu. Barba por fazer, cicatriz no supercílio esquerdo, tudo. Ele sorriu. Os dentes estavam pretos de sangue. Depois a roda girou de novo e ele sumiu. Eu desci gritando. O operador, um cara magro de uns 50 anos, me segurou pelo braço. Calma, moço. Às vezes a roda trava. É normal. A mão dele era gelada, fria como carne de geladeira. Eu me soltei e corri. Fui para a casa dos espelhos. Achei que era seguro, luzes coloridas, risadas gravadas, nada de altura. Entrei sozinho. Os corredores eram estreitos, o chão de madeira rangia. Os espelhos distorciam meu corpo, cabeça enorme, pernas finas, barriga inchada. Eu ri nervoso. Depois parei. No espelho à minha esquerda, eu estava normal. No da direita, eu tinha um buraco no peito, do tamanho de um punho, e sangue escorrendo devagar. No espelho do fundo, eu estava deitado no chão, olhos abertos, morto, com um macacão laranja. E atrás de mim, refletido, havia dezenas de outras versões minhas, todas mortas de jeitos diferentes, esmagado pela montanha-russa, queimado, afogado no lago. Elas se mexiam. Lentamente. Acenavam para mim. Eu corri. Os corredores pareciam mais longos agora. A música infantil tinha mudado para um sussurro grave, quase inaudível. Rafael, volta. Rafael. Eu bati contra um espelho que não era espelho.
Era vidro de verdade. Do outro lado, do lado de fora da casa, estava o operador da roda gigante. Ele me olhava fixo. Atrás dele, o homem de macacão laranja, o que tinha meu rosto, estava de pé, limpando o sangue da boca com a manga. Saí pela saída de emergência. O sol ainda brilhava, mas agora tudo parecia errado. As crianças nas barracas tinham olhos fundos, como se não dormissem há dias. Uma menina de uns 10 anos me ofereceu um algodão doce. Quando eu recusei, ela sorriu e disse baixinho: "Você já comeu um, lembra? Quando tinha 8 anos. Naquele dia que o seu amigo Lucas sumiu na casa do terror." Eu nunca contei para ninguém sobre o Lucas. Ele desapareceu aqui em 1997. Eu tinha 8 anos. A polícia disse que ele fugiu. Eu sabia que não. Corri para o portão de saída. Estava fechado. Corrente nova, cadeado brilhando. A placa dizia fechado para manutenção até 2026. Eu bati no metal até as mãos sangrarem. Atrás de mim, o parque inteiro ficou em silêncio. As músicas pararam. As luzes piscaram uma vez e apagaram todas, menos a roda gigante, que girava sozinha, vazia. Eu me escondi atrás da barraca de cachorro-quente. O cheiro de gordura estava forte, mas por baixo tinha outro, carne queimada e fezes. Olhei pela fresta da lona. O operador da roda e o homem de macacão laranja andavam juntos, devagar, olhando para dentro de cada lixeira, cada banheiro químico. Procurando. Um deles parou e farejou o ar. Ele tá aqui. Sente o cheiro dele. Medo doce. Meu celular vibrou. Número desconhecido. Mensagem: "Você prometeu voltar quando sua mãe morresse. Ela já tá aqui, Rafael. Quer falar com ela." Eu apaguei o celular. Fiquei ali até as 3 da manhã, quando as luzes voltaram e o portão abriu sozinho, rangendo. Saí correndo pelo mato, tropeçando em raízes, até chegar na estrada. Meu carro estava lá, porta aberta, chave na ignição. No banco do passageiro tinha um ingresso novo. Data: 7 de fevereiro de 2026. Meu nome escrito à mão. Em casa, tomei banho até a pele arder. No espelho do banheiro, vi, no meu peito, bem no centro, uma marca vermelha, circular, do tamanho de um cabo de aço. Ainda está aí. Queima quando chove. Toda noite, às 23h47, ouço a roda gigante girando do lado de fora da janela. Mesmo que eu moro no 12º andar, em São Paulo. E uma voz infantil, a do Lucas, sussurra do outro lado da porta: "Vem, Rafael. A gente tá te esperando no carrossel. Os cavalos já sentem sua falta." Eu não durmo mais. E quando passo de carro perto da estrada de Sorocaba, as luzes do parque estão acesas. Mesmo que o Google Maps diga que o lugar está abandonado desde 1998. Se você ler isso e pensar em ir, não vai. Eles já têm o seu ingresso. Só estão esperando você pagar.